Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá! Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e agora nós vamos falar sobre o estudo em grupos. Ok? Então, vamos lá! Gente, o trabalho em grupos no ambiente universitário ele é extremamente importante. Todos nós tivemos larga experiência ao longo de toda a nossa vida como estudantes de realizarmos várias atividades em grupo, seja estudar, seja fazer avaliações, cumprir tarefas acadêmicas que foram passadas pelo professor. Aliás, os professores em todos os níveis de ensino recomendam, incentivam e estimulam esse tipo de atividade porque ela é útil e proveitosa, muito embora tenha os seus desafios. Eu sei que muitos de nós a gente reclama quando tem que fazer algum tipo de trabalho em grupo, porque a gente diz, eu não sei para que isso, não ajuda em nada, ou então é muito conflito, é muita briga. Veja, em parte as razões para isso é que em algumas situações as tarefas que nos são passadas para trabalho em grupo não são pedagogicamente bem estruturadas, porque não tem objetivos claros, porque não tem protocolos claros para o desempenho, porque os grupos não são assistidos e as pessoas não são treinadas para trabalhar em grupo. Mas vale a pena trabalhar em grupo pelo tipo de vantagem que isso oferece quando é bem conduzido. Olha, duas coisas importantíssimas nos ajudam nos trabalhos em grupo e no estudo em grupo. Em primeiro lugar, a sensação de pertencimento. Ela produz uma motivação na gente. Quando a gente percebe que participa, que pertence a um grupo, isso faz com que a gente seja estimulado a trabalhar. Outra coisa é a participação, da qual eu ia falar agora há pouco. A participação, ela consiste no nosso envolvimento com um trabalho coletivo, em que a gente contribui para as metas que estão sendo perseguidas e assume responsabilidades, tanto individuais como coletivas dentro de um grupo. A participação, gente, quando ela é bem realizada, ela reduz o estresse, reduz o conflito, aumenta a satisfação, aumenta a produtividade, melhora a qualidade da tomada de decisão dentro de um grupo, porque integra a perspectiva de todos os membros. Então ela oferece uma série de vantagens. Por que a gente fala que é importante a atividade em grupo? Porque é na atividade em grupo que a gente consegue uma coisa que a gente vai chamar de aprendizagem corporativa. O que é a aprendizagem corporativa? Ela é algo que potencializa a aprendizagem do estudante individualmente. Ela ocorre quando os estudantes se associam para perseguir metas acadêmicas e o fazem isso se apoiando mutuamente, sendo bem-sucedidos nesse propósito. Para que isso ocorra, é importante que dentro desse grupo exista uma interdependência positiva entre todos os membros, ou seja, uns dependem dos outros e têm a sensação de que estão no mesmo barco. É importante que a interação, a integração, ela seja estimuladora, face a face, ou seja, uns olhando na cara dos outros, no olho dos outros, a gente se estimula e se encoraja. A responsabilidade, como eu já falei, é fundamental para que ocorra a aprendizagem corporativa. E, gente, além disso, é preciso habilidades interpessoais para que um grupo funcione bem e nele ocorra a aprendizagem corporativa. Olha só, a gente precisa entender que esses grupos de que a gente está falando, eles são pequenos grupos e eles funcionam como um sistema. E se a gente entende esse sistema em que consiste o pequeno grupo de trabalho acadêmico, aí a gente pode conseguir melhores resultados. A gente precisa entender, por exemplo, que os grupos têm um ciclo de vida. Veja só, geralmente os grupos eles começam numa fase que a gente chama de formação, ou seja, quando os membros do grupo começam a interagir e nesse processo eles trocam as suas expectativas, apresentam uns aos outros as suas expectativas sobre como será o trabalho em grupo. Quando isso acontece, a gente entra em contato com a perspectiva do outro, geralmente a gente precisa negociar com a nossa própria expectativa, e isso nos leva à segunda fase, que é de tormenta. É aqui que surge o conflito, quando a gente precisa negociar com o outro o que ele quer, o que ele acha, o que eu quero, o que eu acho.
Mas esse conflito não deve durar muito. Quando ele é bem conduzido, a gente consegue fazer acordos, entrar em consensos, e essa é a fase da normatização, quando a gente acaba aceitando normas que valem para todo mundo no grupo, quando a gente distribui funções e o grupo ele entra num esquema em que ele consegue funcionar direitinho. Essa quarta fase é a fase do desempenho. Aí o grupo deslancha, trabalha direitinho, cada um sabendo o que fazer e cada um comprometido com o que deve fazer no interior do grupo. Além disso, se a gente pensar que o grupo é um sistema, a gente precisa entender que variáveis como, por exemplo, o tamanho do grupo interferem. A gente sabe que grupos pequenos demais, eles não são úteis, embora a gente possa achar que são. Mas eles não são porque eles não conseguem produzir a diversidade de habilidades necessárias para certos tipos de trabalho. Ninguém é completo, ninguém tem todas as habilidades sozinho. Então a gente precisa uns dos outros para isso. Só que se o grupo for grande demais, aí é mais difícil de coordenar o grupo, são muitas interações, são muitas cabeças, então a gente precisa encontrar o tamanho ideal. Tem que ser grande o suficiente para ter diversidade de pontos de vista e pequeno o suficiente que nos permita coordenar adequadamente o grupo. Outra coisa importante com relação aos grupos é que eles geralmente envolvem papéis sociais, a gente sabe disso. E um papel social, por exemplo, muito característico e importante para a gente entender essa coisa de papéis sociais é a liderança. Então, além da liderança, tem outros, mas esse é um a que a gente precisa prestar mais atenção. Gente, para que um grupo funcione bem, é preciso a gente pensar o seguinte, a gente tem que planejar um grupo. E planejar um grupo, em primeiro lugar, é criar condições para o seu bom funcionamento. Por exemplo, um grupo funciona bem se as pessoas entendem o ciclo de vida do qual eu acabei de falar, se as pessoas fazem um contrato adequado de aprendizagem que estabelecem padrões de comportamento, mecanismos de avaliação, tanto do desempenho individual como do grupo, e critérios para essa avaliação, mecanismos de correção, quando a gente precisar corrigir alguma coisa, mudar alguma coisa, a gente já tem que ter tido um contrato sobre isso. E outras condições, como por exemplo o tamanho do grupo que eu acabei de mencionar, um ambiente adequado para a reunião do grupo, uma agenda adequada e assim por diante. Outra coisa que um grupo precisa ter para funcionar bem é objetivo. Tanto o grupo precisa ter um objetivo claro e específico, como cada sessão de trabalho tem que ter objetivos. Isso para que a gente possa ter foco no que a gente faz e ter melhor eficiência no nosso desempenho, gente. E é preciso que a gente também verifique se entre os membros do grupo existem as habilidades necessárias para o bom funcionamento do grupo. Essa é a terceira condição. Olha, as principais habilidades que as pessoas de um grupo precisam ter são de comunicação. Elas precisam saber escutar e ouvir ativamente. Elas precisam saber falar com empatia, clareza, com assertividade, e elas precisam ser capazes de registrar o que o grupo faz, para que a gente não perca a informação, para que a gente não perca as boas ideias que eventualmente surgem. Olha, quando o grupo trabalha, existem várias dificuldades que a gente precisa enfrentar. Por exemplo, a dinâmica do grupo, ela pode muitas vezes inibir as pessoas, principalmente aquelas mais tímidas. Existem algumas técnicas que nos ajudam com relação a isso. Por exemplo, quando a gente precisa tomar uma decisão no grupo ou criar uma estratégia de ação, uma técnica que pode funcionar é a tempestade de ideias, também conhecida como brainstorming. Essa técnica consiste em que a gente fale tudo que a gente quer falar, as nossas ideias, sem que ninguém julgue, sem que ninguém diga se elas são boas ou ruins. Depois que a gente tiver esse monte de ideias, aí é que a gente vai julgar e decidir qual a melhor, qual a mais útil e assim por diante. Uma técnica semelhante é a do grupo nominal. O grupo nominal é parecido com a tempestade de ideias, só que aqui a gente escreve as ideias, todo mundo ao mesmo tempo, sem dizer nada, depois a gente apresenta as ideias uns aos outros, e enquanto a gente estiver apresentando, as pessoas também não falam nada, só escrevem a sua avaliação e classificam as ideias uns dos outros, para que no final a gente possa escolher entre elas. Uma outra técnica interessante é a discussão passo a passo. Ela é mais estruturada. Aqui o grupo pode escolher um relator, aí ele vai estabelecer um tema para ser discutido e dividir esse tema em tópicos. Estabelecer tempo para a discussão de cada tópico do tema e regras para a discussão de cada tópico.
Veja que ela é mais estruturada mesmo. Uma outra técnica que não é bem conhecida, embora seja muito utilizada, é o seminário. O seminário, gente, é um trabalho basicamente com texto. Você tem um tema e aí um membro é designado para trazer um texto, que pode ser de autoria de outra pessoa, mas o melhor é que seja de autoria dele. E aí ele expõe esse texto. Enquanto ele faz isso, os outros membros perguntam, esclarecem, criticam, e isso pode se tornar um rodízio. Aí depois outro membro traz também a sua contribuição e assim por diante. Uma última técnica que eu queria mencionar é o roleplay. Quando um grupo, por exemplo, faz uma discussão, e essa discussão é feita de maneira teatral. Em vez de cada um apresentar o seu ponto de vista, as pessoas desempenham, elas interpretam personagens, e os personagens é que participam da discussão. Isso pode acrescentar uma certa ludicidade à interação do grupo e pode até dar um clima um pouco mais suave ao grupo. Outra coisa que eu preciso mencionar, e essa é a última, é que os grupos eles também podem funcionar em ambiente virtual. E é muito parecido o grupo presencial do grupo virtual. Só que o grupo, quando é virtual, algumas condições adicionais têm que ser observadas. Em primeiro lugar, é preciso que os membros tenham maior habilidade com a tecnologia eletrônica de comunicação. Em segundo lugar, maior habilidade de autogestão, porque como estaremos à distância, cada um precisa cuidar muito bem, vigiar, monitorar o seu próprio desempenho. Em terceiro lugar, a gente precisa de boas ferramentas para o compartilhamento de informação e para a interação, que funcionem de maneira virtual. Essas boas ferramentas, elas têm que nos oferecer agilidade, elas têm que variar as plataformas, as linguagens. Por exemplo, tem que ser voz, vídeo, texto, imagem, figura. Isso aumenta as nossas chances de fazer um bom trabalho. Gente, é muita coisa, eu sei, mas vamos pensar sobre como é que a gente pode melhorar a nossa experiência de trabalho em grupo, ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. É isso aí, gente. Até mais.